don't think Sao Paulo has learned from the mistakes made by cities around the world with this traffic engineering fascination of trying to create more space for cars and actually promoting car use. Uma cidade, ela se define por essa possibilidade que os espaços públicos e as esferas públicas permitem de encontro em meio às diferenças. Na cidade de São Paulo, o espaço público parece que não é de ninguém. Não é do poder público que deveria zelar por ele, não é pela iniciativa privada que deveria ter interesse que ele fosse respeitado e ser um espaço preservado, e também não é da comunidade que acaba perdendo esses espaços. A gente chama praça aqui em São Paulo aquele espaço que restou de aberturas de ruas e de avenidas. Na verdade, aquilo não é uma praça, é um resto. A gente tem uma tradição de rua desde, sei lá, de 58. Tudo é na rua, tudo é na praça. É onde a gente pode discutir com o bairro, a gente pode dialogar com as pessoas. A gente fazia muito uso da praça para ocupação cultural, com teatro. Depois disso, teve um fato marcante que foi a história da construção do viaduto. A gente queria muito o viaduto, mas aí por vários erros ele foi construído de modo inadequado. E uma coisa que a gente não pensou é que ele mataria a centralidade do bairro, né? E aí em seguida foi um período de degradação da praça. Tinha prostituição infantil, drogadição compulsiva, álcool. A polícia vinha, expulsava o povo com bomba de gás, essas coisas todas, né? E a gente acreditava que tinha que fazer uma outra conversa com eles. O movimento de produzir aqui na praça diversas atividades artísticas tinha a intenção de trazer outros moradores do bairro, porque a gente acredita que nessa medida, misturando essas pessoas reocupando a praça, a gente quebra a dinâmica da lógica do crime, da violência. Só que a gente perdeu essa batalha num determinado momento, porque a prefeitura optou ainda pelos velhos caminhos, que foi de desocupar a praça na base do excesso de polícia, de bomba. Eu acho que é uma praça que conta de um jeito interessante, em alguns momentos trágicos, a história dessa cidade, né? Eu vim pra cá nos anos 70, quando a praça tinha sido recém-urbanizada. O poder público era incompetente, como continua sendo, né? O Kassab não é o nosso primeiro prefeito incompetente, teve vários outros antes. A gente via o mato alto aqui, mas uma praça viva, né? Muita criança na rua, muito cachorro na rua. E o que foi acontecendo é que, alguns anos depois de eu sair, o medo começa a se instalar em São Paulo, né? Se instalou na cidade inteira. Você vê os muros altos começam a ser construídos, grades, as crianças somem da rua, até que alguém teve a ideia infeliz, né, guiado pelo medo, de contratar uma dessas empresas de segurança particular para fazer a segurança. Daí já não tinha mais ninguém andando na rua, né? Não tinha mais criança na praça, tinha só um carro meio sinistro que seguia todo mundo que se aproximava, até que um desses seguranças particulares matou um menino aqui nessa praça. A praça está se recuperando, né? Eu vejo um momento diferente hoje em dia. Você vê como a praça está bem cuidada, mais bem cuidada do que jamais teve. E hoje eu começo a ver, o poder público continua ausente, incompetente, mas os moradores estão tomando para si o que é deles. Aqui a água veio em 65. Era poço, tinha poço, luz de lamparina. Pela dificuldade das crianças brincar, aí eu pedi na prefeitura que desse um jeitinho de arrumar umas bolas, umas cordas, peteca, para pôr as crianças para brincar. Porque meu mesmo são 15 filhos. Essa aqui é a minha mais velha. Eu pedi um jeito para eles me orientar como que eu fazia para cercar a rua. Aí onde eu trouxe cavaletes comprido, cercava a rua toda. Depois que eles trocaram por esse daí. Há 3 anos atrás,
quando uma menina quis fazer a festa de aniversário dela numa praça e essa praça estava completamente detonada. Aí a mãe entrou num acordo bastante interessante com essa criança. A criança deixaria de ganhar presentes e todos os presentes que ela ganharia seriam benfeitorias para essa praça. E a partir daí surgiu o movimento Boa Praça, que se articula para ocupar os espaços públicos na cidade de São Paulo. Esse é um trabalho que ele é feito continuamente, não é um trabalho de simplesmente vir aqui, fazer um piquenique e ir embora, mas a gente espera que outras iniciativas do tipo Boa Praça aconteçam em outros lugares da cidade de São Paulo, que essa experiência possa ser replicada e aos poucos a gente vá transformando a cidade. Essa daqui é a Praça do Ciclista, que ela era um canteiro da Avenida Paulista, inóspito e um espaço de passagem na cidade, que desde 2006 foi batizada pelos ciclistas e se tornou uma praça oficial na cidade de São Paulo, com vida e com um encontro mensal aí da bicicletada. A questão é que os espaços públicos muitas vezes não são usados pelas pessoas. Então acho que essa reapropriação ela significa cidadania, basicamente. A praça teve uma época de glamour e depois, a partir dos anos 60, a Praça Roosevelt e o centro como um todo experimentou uma degradação profunda, porque a praça estava um nojo, uma criminalidade terrível, um abandono incrível, todo mundo com medo dos prédios aí de ser assaltado, mas a comunidade não se organizava. O fato é que a gente está num processo de 20 anos de recuperação do centro, ainda não acabado o processo de recuperação. Eu acho que agora, então, a gente tem um desafio muito grande na Praça Roosevelt, que é a zeladoria, porque ela está bonita, foi um absurdo mesmo o custo da reforma. Não é nenhum norte-americano urbanista que vai ter que vir aqui e dizer o que ser feito. Como é que a comunidade vai se envolver, não é? Esse é que nós temos que perguntar para quem mora e trabalha aqui.